que está acontecendo, o que aconteceu, de onde viemos e para onde vamos. A semana aí promete ser bastante agitada, né? A gente vai ter bastante dados, informações sobre inflação dos Estados Unidos, inflação na China, ata do FONC, decisão de juros no velho mundo, que é no banco, da decisão pelo Banco Central Europeu, né? Nesse momento aí as bolsas estão com desempenhos mistos, né? A gente está vendo aí em Nova York os índices futuros operando flat, sem uma direção definida. Europa está avançando um pouquinho melhor, está operando com os principais índices aí, as principais praças avançando, por lá saíram dados da indústria alemã, que vieram melhor do que o esperado, e nesse início aí de dia, esse início de semana, um sinal claro aí de cautela em relação à inflação está vindo do mercado de juros americano, onde as taxas estão batendo máximas. Minério de ferro subiu forte na madrugada, talvez tenhamos aí metálicas operando um pouco melhor nessa abertura aí da semana, dado também que o Brasil é um país exportador e a gente tem aí uma cesta de minério aí bastante importante na nossa cesta de exportação. Então, semana passada, sobre a pauta juros, né, que é o que tem feito mais preço, que mais tem influenciado o movimento dos ativos, a situação parece que acabou se colocando ao contrário do que a gente tinha falado ali no início da semana, né, que apesar daquele PCI, aquele PCE mais fraco que tinha saído naquela sexta-feira, no feriado, que deveria ter algum impacto, o impacto foi breve e logo o mercado já olhou para frente e o que veio pela frente acabou pressionando e muito as taxas de juros futuras. Semana passada foi marcada por uma alta, né, tanto aqui no mercado local quanto lá fora, nas taxas de juros. Os dados de emprego, e aí falando do mercado, principalmente do mercado americano, seguem assustando, né, os membros que têm uma postura mais dovish em relação à inflação, mostrando o mercado de trabalho extremamente apertado, o mercado de trabalho aquecido. O payroll veio novamente acima do consenso, quando a economia americana gerou 303 mil novos postos de trabalho, sendo que o esperado era 200 mil vagas. Então, assim, um dado muito acima. Também teve aquela revisão dos dados anteriores, né, que sempre acaba acontecendo, e a revisão novamente acabou adicionando vagas em relação aos indicadores passados do payroll. Isso aí, somado aos ruídos políticos, né? A semana foi cheiaça de ruído sobre Petrobras e, naturalmente, a cada ruído, a nossa curva de juros acabou reagindo por aqui. Isso acabou sendo mais uma variável que influenciou por aqui e gerou esse movimento de alta nas taxas de juros. A piora no risco político local foi nítida, né? A cada derrocada da Petrobras, a cada derretida que os papéis da Petrobras sofriam, que coincidia com informações sobre intervenção, saída de CEO, ao mesmo tempo que isso aí acontecia, os juros futuros também batiam máximas aqui nas nossas telas, né? E meio que assim foi a semana inteira. Prates saiu, Prates fica, Mercadante sumiu, Mercadante está no banco, vai ter dividendo, não vai ter dividendo, reunião com Lula, desmarca a reunião, tira casaco, bota casaco, e a história segue se repetindo. E essa semana vai ser assim novamente, muito provavelmente. Essa semana vai ser agitada no aspecto político, em vários outros aspectos, né? Mas aqui eu vou destacar 3 pontos principalmente, tá? Geopolítica vai ficar bastante no radar, a possível reação do Irã contra Israel, aqui é um ponto de atenção, o caldo realmente pode azedar caso vá para esse lado. O cenário base não é esse, até o que se tem de informações é que caso ocorra uma reação, vai ser uma reação bastante comedida, justamente pelo risco e pelo receio de um conflito maior se desdobrando naquela região. Política local vai ser uma semana cheia de ruídos, né? Notícias, o Fontes aí vai mandar ver nas plataformas e vai influenciar bastante os ativos. Estamos no momento Prates fica, Prates sai, dividendo sim, dividendo não, tira casaco, bota casaco. E inflação, a gente vai ter o Banco Central Europeu decidindo sobre os juros, a gente vai ter o CPI americano, CPI, né? A inflação ao consumidor americano de março, a gente vai ter o IPCA aqui no Brasil também sendo divulgado, então essa semana já começa aí com esse ar um pouco mais tenso, apesar, né, dos ativos avançando aí nas praças europeias, dessa alta firme, né, a gente está vendo uma alta muito forte nos juros futuros, nos juros das treasuries americanas. Nesse momento, treasury subindo ali próximo a 1,5%, renovando as máximas do ano, que não costuma ser muito bom para os mercados de risco. Na quinta-feira, a gente vai ter o Banco Central Europeu decidindo a taxa de juros no velho mundo, a inflação americana ao consumidor vai sair na quarta-feira, e também começa, e aí é na sexta-feira, a temporada de balanços do primeiro trimestre desse ano,
E aí falando dos Estados Unidos, que vão começar a divulgar na sexta-feira. Aqui no Brasil, a lei do IPCA, que sai na quarta-feira, que segue aí com um foco bastante importante na parte de serviços. Os membros do comitê estão muito de olho na dinâmica de serviços para interpretar os próximos, para pensar aí sobre os próximos passos em relação à política monetária. Apesar de na quarta a gente ter IPCA, na quinta a gente vai ter as vendas no varejo também sendo um indicador importante para essa semana. Sobre o mercado vai seguir na espera da liberação dos dividendos extraordinários, né, que poderia reforçar o caixa da União em aproximadamente 12 bilhões de reais, se a distribuição for integral. Mas, de novo, sobre esse assunto, prates fica, prates sai, dividendos, isso aí a gente está num terreno fértil de especulações nesse momento. Seja como for, os ruídos acabaram atrapalhando aí bastante, né? A consequência a gente viu aí no nosso mercado de juros, que teve bastante efeito, apesar de ser preponderante, né? E aí falando sobre o mercado de juros, a abertura das taxas que a gente viu lá fora, mas o fato é que agora a nossa curva de juros, a probabilidade está apontando para isso que a gente tem na tela, que o Marcão acabou de colocar. A probabilidade está botando agora para uma taxa terminal de Selic em 10%, isso mesmo, o Copom, nosso comitê, aterrissando esse afrouxamento monetário recente que foi feito, que saímos aí de um juro real absurdo, indo para um juro real ainda muito elevado e ficando aí na faixa de 10%. Vai ser assim? Não quer, isso aí está sempre mudando. A gente vinha ali, vocês vêm acompanhando reunião, a gente estava com taxa terminal em 9%, na medida que a curva foi estressando, ruídos políticos foram subindo, o Fed foi jogando mais para frente a possibilidade, o momento que vai começar, nem o Fed vai jogando, o mercado foi interpretando e o Fed foi conduzindo o mercado, né, para esse momento mais à frente de quando vai começar os cortes de juros lá fora. Na medida que isso foi acontecendo, a nossa curva de juros foi reagindo e foi colocando essa precificação, que está botando aí uma Selic terminal em 10%, ou seja, teríamos mais 2 cortes e pararíamos em 10, ficando em 2 dígitos. Ponto positivo, copo meio cheio dessa história, isso já está no preço. Temos bolsa 127 mil pontos, justamente em cima dessa perspectiva. Então não teve jeito, o mercado foi, primeira semana do segundo trimestre foi uma semana não muito boa para os mercados de risco, com bolsas caindo, juros subindo, o real apanhando um pouquinho, o dólar batendo aí a 5,06. Como eu disse, lá fora o mercado vai ficar acompanhando muito de perto na questão do Irã. Os Estados Unidos estão em alerta máximo para um ataque aí, possível ataque do Irã, que pode ser significativo, depois do ataque que supostamente foi feito por Israel a Damasco. Um militar de alta patente do Irã falou no último sábado sobre esse ataque que foi atribuído a Israel e que isso não vai ficar sem uma resposta. Então, esse é um ponto muito importante de atenção. Nesse momento, aí, futuros operando sem uma direção clara, Europa avançando, o dólar opera com leve alta frente às principais moedas, embalado pela força dos juros americanos, as treasuries estão voando nesse momento, o petróleo que tem subido bastante, tem bastante influência do que acontece no Oriente Médio nesse momento, operando em baixa, o Brent a 90 doletas caindo 0,8%, e minério de ferro muito forte na madrugada, talvez dando um dia positivo para as metálicas aqui no Brasil.